Olá, como vai? Vamos falar de saúde mais uma vez. Você pediu e vamos falar de coração. Como está ele aí? Você tem cuidado dessa parte? Vamos falar de prevenção e também das doenças, é claro. Ao meu lado está o doutor Flávio Antônio de Oliveira Borelli, cardiologista e coordenador da área de cardiologia do Hospital e Maternidade Brasil, daqui da nossa região. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. É ótimo falar de coração, né? Até porque a gente só olha realmente quando passa por alguma emoção ou tem alguma doença na família. O senhor me falou de algo muito importante para a gente relevar, né, neste momento e revelar também um dado. Esse mês a gente comemora o Dia Mundial do Coração, exatamente. Corretamente? Dia 29 de setembro. 29 de setembro. É o Dia Mundial do Coração. Essa data foi estipulada ou foi outorgada, se é que nós podemos falar assim, pela Federação Mundial do Coração. E o objetivo é justamente informar o mundo sobre as doenças cardiovasculares. Né? Nós temos as doenças cardiovasculares, com certeza, elas são quase 32%, mas certo, 31% das mortes no mundo tem as doenças cardiovasculares como seu maior fator causal. Não, começar a entrevista realmente não é, a gente fala fator preocupante, mas quando é interessante quando a gente tem essa palavra preocupante é para você ficar em alerta, é cuidar, né? Porque dá para prevenir também as doenças do coração. Com certeza, dá para prevenir, mas o que é mais importante é que a população não tem essas informações, então esse serviço que está se prestando é de extrema importância. Ah, nós ficamos muito felizes com isso. Eu digo isso porque só para que a população e quem nos assiste tenha essa informação, até o ano de 1980, o mundo tinha 600 milhões de hipertensos. E hipertensão arterial é o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares, sejam elas cardíacas, cerebrais, renais ou periféricas. De 1980 a 2008, essa população de hipertensos saiu de 600 milhões para 1 bilhão. Nossa. E a perspectiva é que até 2030 nós tenhamos aí algo em torno de 1 bilhão e 300 milhões de pacientes hipertensos. Nossa. Então, tratar a hipertensão arterial e os outros fatores de risco para a doença cardiovascular é de extrema importância, se a gente quiser mudar a história natural das doenças cardiovasculares. Esse aumento, com certeza, deve-se ao nosso fator de risco tão abundante hoje, que é a alimentação, que é nosso estresse. São esses os fatores realmente, né? O peso. O peso. O sobrepeso realmente é um dos fatores claro. Que as pessoas não têm, às vezes não dá nem muita atenção, né? A pessoa não imagina que ela estar acima do peso, não precisa ser obeso, ela está aumentando o risco de doença cardiovascular. O indivíduo que tem sobrepeso, ele faz com que hormônios sejam eliminados, excretados na circulação em maior quantidade, e esses hormônios são, alguns deles, deletérios ao sistema cardiovascular. Então a gente tem que ter, claro que não é só isso, mas a conjunção de fatores, né? Só para que a gente tenha uma ideia, hoje a gente vive uma epidemia de obesos, diabéticos e hipertensos. E a conjunção desses três fatores de risco aumentam de uma forma exponencial as doenças cardiovasculares. Isso é importante ressaltar, porque primeiro a gente está sabendo a causa. Então você aí de casa já sabe a causa. Então se olhe, se cuide primeiramente. Aí agora a gente vai para um outro ponto. Há algum fator de risco aumentado, por exemplo, crianças, o adulto na fase de 50 anos, a mulher? Qual que está o mais evidente hoje para vocês da ala médica? O fator de risco começa na infância, né? Aquele pai, aquela mãe que muitas vezes, porque o filho come a bolacha de chocolate, mas não quer saber de comer uma fruta, não quer saber de ter uma refeição adequada, essa criança vai se tornar no mínimo com sobrepeso. Hoje, isso é dado da Federação Mundial de Cardiologia. Hoje, para cada 10 crianças no mundo, uma tem no mínimo sobrepeso. 10 crianças no mundo, né? A gente, olha isso. Em 2016, nós tínhamos 46 milhões de crianças obesas no mundo. É muita coisa. Você começa na infância, né? Até o último colega que veio da entrevista falou exatamente isso. Que se você começar com a criança, lá na frente vai colher o fruto bom, né? Se você já começar a prevenção desde isso. E quer queira, quer não queira, a mudança do estilo de vida, hoje você vê, você hoje tem mais responsabilidade. Se você pegar as mulheres, por exemplo, as mulheres hoje assumiram um papel de relevância na família.
Não existe mais aquela mulher que é o marido que tomava conta da casa. Hoje a mulher é absolutamente dependente, não é? Ou há uma soma ou até cuida, né? Exatamente, então, esse é o exatamente, assume responsabilidade. E isso, o homem, hoje nós temos uma competitividade muito grande para que a gente tenha determinadas posições de relevância dentro daquela profissão que a gente tem. Então, a gente se dedica mais, a competitividade é maior, o estresse é maior, a insegurança. Então, há uma alimentação inadequada, o sedentarismo, o excesso de sal, tudo isso concorre para que a gente aumente a chance de ter doença cardiovascular. Claro que nós não vamos perder a possibilidade de comer, às vezes, alguma coisa que nos dá vontade de comer, mas que se a gente souber comer não vai trazer tanto mal. Mas se nós todo dia estivermos comendo sal em excesso, massa em excesso, chocolate em excesso, ficarmos o dia inteiro sentado em frente ao computador, a chance desses eventos surgirem é muito maior. Tudo que é em excesso transborda e da pior maneira na questão do coração, Claro. né? Não tem jeito a gente Não. falar disso. Enquanto cardiologista mesmo, vocês conseguem hoje trabalhar com a prevenção do que propriamente só com a doença? Porque durante um tempo ficou muito na questão de teve a doença, faz o tratamento e acabou. Hoje eu ouço muito disso até próprio do médico. Hoje realmente. o objetivo do médico, hoje já deveria ser há mais tempo, é a prevenção primária. Nós temos dois momentos de atuação. Na prevenção primária, antes que a doença surja, e na prevenção secundária, quando a doença já surgiu, aí não tem mais jeito. Nós temos que tratar a doença e impedir a evolução natural de alguma doença que acaba sendo a morte. Com certeza. Né? Então, a prevenção primária vai do controle da pressão arterial, de parar o hábito de fumar, saber ingerir bebida alcoólica de uma forma correta, não ser sedentário, a quantidade de sal que a gente coloca na alimentação. Né? É difícil falar assim, mas eu não consigo diminuir meu estresse porque eu todo dia estou pegando o trem para ir trabalhar, eu volto, é aquela correria. Mas tudo bem, tem que aprender a conviver com isso. Porque tem coisas que a gente não muda, porque a gente precisa viver. Né? A gente não muda. Mas a prevenção vai desde hábitos adequados de vida, controle adequado da pressão arterial, controle adequado dos níveis de colesterol e triglicérides, controle adequado dos níveis glicêmicos. E se nós conseguirmos fazer esse tipo de controle, nós estamos fazendo a prevenção primária. Ótimo, ótimo. E com isso, se nós um dia tivermos que ficar doente, isso vai ser o mais tarde possível. É engraçado, né, que o coração não mudou, né? O que mudou foi a nossa rotina, né? Exatamente. Esse órgão aqui não mudou em todo mundo. Nós vai é que nascer. judiamos dele. Exatamente. E às vezes a gente acostuma tanto a tratarmos mal o nosso corpo que é engraçado, né? Esses dias eu vi uma questão de escada rolante e escada. É óbvio que a escada rolante todo mundo vai, mas é uma opção tão boba, né? Você ir pela escada naquele fator, nossa, mas eu vou subir pela escada, vai. E isso vai fazer diferença. É tão pequeno, né? Você sabe que se nós subirmos 3 andares por dia de um prédio, né? Você está fazendo um exercício físico que corresponde a mais ou menos 30, 40 minutos de caminhada. Poxa vida, isso muito aí legal. já aliviou. É muito legal. Então, que bacana. Sabe, então trocar Não o é elevador... a falta de tempo, né? Não, trocar o elevador pela escada é interessante. Né? Que ótimo. E agora com a relação às notícias de avanço da tecnologia, né? Porque a gente também tem a prevenção, cada um fazendo a sua parte, equilíbrio, a gente vai sempre falar disso. E se você tem alguma dúvida, tem que consultar médico também, não pode esquecer disso. Mas, infelizmente, chegou a pessoa tem um problema da questão do coração, tudo. Nós temos avanços tecnológicos interessantes nesse momento a se comemorar? Fantástico. Existe um percentual de indivíduos, a minha área, a cardiologia, né? Então, se você, mais ou menos 30% dos pacientes coronariopatas têm como a primeira manifestação o infarto. Ele não teve nenhum sintoma, nenhum pródromo antes que falasse assim, vou procurar um médico porque eu não estou bem. Okay. E muitas vezes tem um infarto e tem morte súbita. Infelizmente, isso é uma realidade. Okay. Mas aquele indivíduo que é socorrido em tempo, ou aqueles que tiveram a chance de ter algum sinal e procuraram um médico, hoje a gente pode oferecer tratamento do mais alto nível. E eu posso dizer isso sem medo de errar. Nós tratamos no Brasil, fazemos uma cardiologia de excelência. Então, nós temos o que existe no mundo, nós temos no Brasil. Isso é importante, então, né? Porque às vezes as pessoas valorizam tanto lá fora, né? Exatamente. Então, eu acho que quem tem a oportunidade de se tratar, consegue se tratar.
O indivíduo que chega no hospital e é atendido imediatamente com um quadro de infarto agudo do miocárdio, ele tem uma chance enorme de preservar músculo cardíaco e de ter uma evolução com uma sobrevida fantástica. Que ótimo. Falar do assunto do coração e não entrar em dois, não tem como, né? É um momento tão delicado do transplante e dessa fila de espera, da questão de órgãos. Como está esse momento do Brasil? Infelizmente, a realidade de transplante é muito pobre. É muito pobre porque não existe aquela educação dos indivíduos deixarem de livre e espontânea vontade a doação de órgãos. Esse é um fato. Muitos manifestam o desejo de deixar algum órgão para ser transplantado, mas a família se nega a permitir que isso aconteça. Então, aquele que tiver vontade, existe a possibilidade, existem órgãos em que você entra no site e vai até um local e deixar registrado, aonde você é um doador. Aí não tem jeito que já é a vontade própria do indivíduo. Que ótimo. Olha, doutor Flávio, a gente aprende muito, né? Eu gosto muito dessas entrevistas de saúde, que eu acho que é um conteúdo para a gente e é também para vocês, né? Valorizar a nossa população e ver com que eles tenham esse atendimento e entendimento também do que nós estamos falando. Eu agradeço a presença, o bate-papo ele é meio rapidinho, né? Para a internet, mas sempre que estiver disponível, sempre que tiver um assunto também alto, venha nos dar entrevista aqui que vai ser uma honra. Ok, muito obrigado pelo convite, eu estou à disposição. E até a próxima e boas consultas também, obrigado. Né? E bons resultados. E para você aí, vamos cuidar do coração, já é um convite que nós fazemos. Igual ele falou no começo, você tem o conhecimento, então é só colocar em prática. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de tema também, por favor, dgabctv@dgabc.com.br. Os próximos programas a gente vai falar de Alzheimer, esse assunto que nós precisamos porque a cada dia tem crescido. Será que é o assunto da vida moderna? Também. Então a gente vai tirar essa dúvida. E Outubro Rosa, está chegando essa data que é tão bonita de um assunto tão sério também, que é o câncer de mama, prioritariamente, com certeza. Eu espero vocês. Até mais.